Fala pessoal, hoje mais um vídeo sobre a nossa saga na leitura da Crítica da Razão Pura do Kant. Esse é um projeto novo aqui no canal, lendo os grandes clássicos da filosofia, então eu sempre peço a ajuda de vocês para vocês comentarem aqui o que vocês estão achando e também para sugerirem outros clássicos da filosofia para que eu possa aqui apresentar ele para vocês, fazendo comentários a partir da obra de grandes pensadores da filosofia. Estamos agora estudando a Crítica da Razão Pura do Kant, já tenho alguns vídeos aqui no canal publicados sobre esse livro, e eu, neste vídeo, darei continuidade do último tópico do último vídeo que eu postei aqui sobre esta obra do Kant. Então é uma continuação que eu estou aqui neste vídeo fazendo com os demais vídeos já feitos que estão aqui no canal. Peço também para me ajudarem curtindo o vídeo, comentarem Filosofar é Preciso e também compartilharem esse vídeo com pessoas interessadas por filosofia, por clássicos da filosofia, por pedreiras como a Crítica da Razão Pura e por filosofia de modo geral. Então vamos lá. Nós discutimos vários pontos até agora e nesse vídeo eu quero começar aqui discutindo sobre a questão do númeno, né? Então passo aqui ao meu comentário a partir da obra, sobre a pensabilidade e a possibilidade do númeno. Lembrando, o númeno, a coisa em si kantiana, né? Já mostramos a sua incognoscibilidade, que não é possível conhecer a coisa em si, nós conhecemos apenas os fenômenos, como as coisas se apresentam a nós, mas jamais a coisa em si, e, portanto, ela é incognoscível. Então, destacaremos aqui a pensabilidade e a possibilidade da coisa em si. Já que a cognoscibilidade é impossível, o que resta dela? Restam duas coisas. A possibilidade, ela é possível, e a pensabilidade. Então, falaremos sobre isso agora. O número é indiscutivelmente incognoscível. Então, já tratamos, já pontuamos que o número, a coisa em si, é incognoscível. Mas é possível sua pensabilidade e a sua possibilidade. Portanto, já que através da ciência não é possível atingir o número, este pode ser atingido por meio da ética. E aqui Kant está falando da ciência, né, ou da filosofia, né? Lembrando que esse debate, o que é ciência e o que é filosofia, depende muito de cada época, né? Por muito tempo a filosofia era uma ciência, mas naquele sentido grego, de episteme. Claro que se nós assumirmos o que é ciência hoje, obviamente a filosofia não é ciência. E aqui o Kant destaca que, ok, o número é incognoscível, mas como salvar o número? O que fazer com ele, né? É possível a pensabilidade e a possibilidade. E como nós podemos atingir o número, já que ele é possível, a sua possibilidade existe? Não por meio da metafísica, né? Mas por meio da ética. Então aqui, de certa forma, o Kant está salvando o número na ética, já que ele matou o número na metafísica. Desta forma, com Kant surge uma metafísica renovada. E eu sou muito desse ponto, né? Quando nós discutimos a metafísica em Kant, não é que Kant mata a metafísica, Kant matou a metafísica, eu diria, Kant renovou a metafísica. Obviamente ele descarta a metafísica clássica, a metafísica anterior a ele, por meio da Revolução Copernicana, por meio de toda a revolução que ele desenvolve na metafísica, discutindo justamente a questão, né, do objeto e do sujeito, qual o papel do objeto e do sujeito no ato de conhecer, e ele põe no centro do debate o sujeito e não mais o objeto, e com isso ele promove uma revolução copernicana, e desta forma ele renova o estudo da metafísica. É como se ele dissesse, até aqui se estudou metafísica de forma equivocada, e a partir dessa revolução que eu estou propondo, vamos estudar a metafísica de forma ajustada. Claro que a metafísica, de fato, de forma como ela vai ser discutida, né, vem depois com o idealismo alemão, né? O Kant, por meio do idealismo transcendental, ele vai discutir basicamente uma teoria do conhecimento aqui. Ele não vai discutir, de fato, uma teoria metafísica, uma teoria ontológica, mas muito mais uma teoria do conhecimento, para se chegar a essa teoria ontológica, essa teoria metafísica. Quem vai discutir de fato uma teoria ontológica, uma teoria do objeto, uma teoria metafísica, serão os idealistas, o idealismo alemão, né, com ênfase, obviamente, no Hegel. E justamente sobre esse ponto, lá na Fenomenologia do Espírito, o Hegel vai discutir muito isso com Kant. Bom, próximo ponto que eu destaco agora é sobre a metafísica
terá que ser enquadrada em outra dimensão que não seja a razão pura, especulativa, mas a razão pura prática. Então, se ela se salva na ética, isso significa que a razão pura prática vai discutir e salvar a metafísica, né? E não mais a razão pura especulativa. Mas comentarei isso agora. A metafísica não é possível como ciência. Ok, isso já decretamos em outros vídeos. Por isso, eu sempre sugiro, né, quem ainda não assistiu os outros vídeos já postados aqui no canal, façam isso porque vai ficar tudo muito mais claro do vídeo 1 em diante, né, o passo a passo aqui. Se ela não é, então, possível como ciência, ela terá de ser enquadrada em outra dimensão que não seja a da razão pura especulativa, ou seja, na razão pura prática. E aqui a razão pura é a mesma, né, só que ela tem a especulativa e a prática. Ela será o fundamento da moral. Se ela é base para a razão pura prática, ela vai ser o fundamento da moral. Então, de forma geral, nós não salvamos a metafísica na crítica da razão pura, mas nós salvamos a metafísica na crítica da razão prática, né? Nós salvamos ela na ética ou na teoria moral. Por exemplo, a questão da liberdade, etc. Bom, razão pura prática e razão pura especulativa, ou razão pura teórica, especulativa e teórica, que é a mesma coisa, são uma e mesma razão. Não é que há duas razões, né? É apenas uma razão, porém com uma dupla aplicação, dimensão. Então, quando eu falo especulativa ou teórica e prática, nós temos aqui uma dupla aplicação, uma dupla dimensão da razão pura. A razão pura é una, né? Só que ela possui duas aplicações, especulativa e prática. O que possui em comum é o a priori. As duas possuem o elemento a priorístico em comum. O que as difere é a aplicação. Então, a priori e a aplicação, o comum e a diferença entre ambas. Cada uma representa um modo pelo qual o conhecimento da razão se dirige ao objeto. Primeiro, para determiná-lo e conceituá-lo, aí nós temos a razão especulativa. Para torná-lo real, aí nós temos a razão prática. A razão especulativa diz o que é, determina a possibilidade do conhecimento, ocupa-se com o campo sensível, com o campo fenomênico. Então, esse é o teor da razão especulativa. Ela trata do que é, ela determina a possibilidade do conhecimento. Isso nós vimos, inclusive, com o conceito transcendental, né? Que para Kant, transcendental significa justamente isso, as condições de possibilidade do conhecimento. E ela se ocupa com o campo sensível, portanto, com o campo fenomênico. Essas são três características da razão especulativa. Agora citarei três da razão prática. A razão prática diz o que deve ser, não o que é, mas o que deve ser. Então aqui nós já temos o elemento moral, né, do dever ser. Determina a priori a vantagem do sujeito agente por meio do imperativo categórico para que seus atos tenham valor em si. E aqui tu entra direto no campo da ética kantiana, do imperativo categórico, da questão do dever, da deontologia, da autonomia, da boa vontade, tantos outros conceitos fundamentais aqui no pensamento ético kantiano. Então, novamente, né, ela trata do dever ser, determina a priori a vontade do sujeito agente e ocupa-se com o campo suprassensível numênico, que não pode ser conhecido apenas pensado. Se a razão pura, né, a razão especulativa, ela se preocupa com o campo sensível fenomênico, a razão prática com o suprassensível, com o numênico, o número, a coisa em si. Mas nós sabemos que ele é impossível de ser conhecido, né, o número, mas ele é possível de ser pensado. Sendo possível de ser pensado, e ele é possível, a sua possibilidade, né, e a sua pensabilidade, ele é base para a ética. Então é meio que salvar a metafísica na ética, em outras palavras. Juntas compõem, as duas razões, prática e especulativa, compõem a filosofia transcendental. Quando nós falamos, a filosofia transcendental kantiana, ela é composta de duas aplicações da mesma razão, a razão prática e a razão especulativa. Se a metafísica tradicional estava, né, embasada, sobretudo, em uma teoria do ser considerado como autônomo em relação ao sujeito cognoscente, e é isso que existia antes de Kant, né? O objeto estava no centro do debate e o sujeito girava em torno dele, então era uma filosofia do ser, era uma metafísica sobre o ser. Com Kant não, com Kant é o sujeito o elemento central do debate metafísico, né?
porque é o sujeito que está no centro e o objeto gira em torno dele, e nós devemos então investigar quais são as possibilidades desse sujeito conhecer o objeto. Ele conhece apenas o fenômeno, ele conhece a coisa em si do objeto, e aí gira em torno desta nova metafísica, né, que tem na subjetividade sua base última e no idealismo a posição filosófica correspondente. Isso é Kant, isso é idealismo transcendental. Para finalizar, mais um tópico onde eu vou discutir com você sobre a metafísica está, né, sendo inviabilizada como ciência. Então, diz Kant aqui, né? Tudo que eu estou destacando aqui no material são paráfrases do Kant. Da primeira parte aqui, eu diria, inclusive, do prefácio da introdução da Crítica da Razão Pura, né, do Kant. Diz ele, a sua conclusão, né, diante disso tudo que nós abordamos, é de que a metafísica está inviabilizada como ciência. Ou seja, embora a metafísica efetue a revolução na maneira de pensar, que Kant propõe isso, né, a metafísica vai revolucionar a maneira de pensar, e por isso que nós consideramos Kant um pilar do pensamento filosófico moderno, porque existiu o antes e o depois de Kant nesse sentido, tanto na questão da epistemologia como na questão da ética. Tendo assegurado a possibilidade do conhecimento a priori, ela não poderá ultrapassar os limites da experiência sensível. Seus objetos residem acima da experiência sensível, isto é, fora do espaço e do tempo, e por esse motivo não são possíveis de serem conhecidos, apenas pensados. Isso meio que nós estamos aqui retomando aquilo que já discutimos em outros vídeos. Consequentemente, os juízos sintéticos a priori não são possíveis na metafísica. Já vimos que para ser ciência é necessário juízos sintéticos a priori. Sintético porque traz a novidade, a priori porque traz a universalidade, né, e a necessidade. Eles são da ciência. E a pergunta que Kant faz, e na metafísica existe a possibilidade de termos juízos sintéticos a priori? Não, não é possível. Então eles não são possíveis na metafísica. Logo, ela não é possível como ciência, porque se existisse juízos sintéticos a priori na metafísica, ela seria ciência. Mas não existe, logo ela não é ciência. O Tribunal da Crítica da Razão Pura, e essa é a proposta da obra, a Crítica da Razão Pura é um tribunal onde a razão é juiz e ré ao mesmo tempo, e ela investiga sobre ela mesma se é possível conhecer, o que é possível conhecer, quais são os limites do conhecimento humano e qual é a possibilidade do conhecimento. Então, algumas questões que esse tribunal propõe, sendo que ela é o juiz, né, e ré ao mesmo tempo. Então, como eu estava destacando, o Tribunal da Crítica da Razão Pura sentencia que a metafísica não é possível como ciência, visto que nela os juízos sintéticos a priori não são possíveis, pois seus objetos residem acima do espaço e do tempo. E aqui tem toda a questão do espaço e tempo, já discutimos, né, a questão da sensibilidade, do entendimento, da razão, que vai dar a base para esse debate aqui. Há uma restrição do uso da razão, mas essa possibilidade se torna positiva ao possibilitar e assegurar o uso prático da razão, a moral, isto é, assegura a razão o caminho seguro da ciência e mostra que há um uso prático dela, né? Que é justamente esse, que é o uso prático em relação à moral, que ultrapassa os limites da sensibilidade. Com isso, Kant não está negando ou eliminando a metafísica. Segundo ele, algum tipo de metafísica sempre existiu e continuará existindo. Então, falar que Kant mata a metafísica, enfim, não, né? Ele diz que algum tipo sempre existiu e continuará existindo. Assim, a Crítica da Razão Pura serve não para a ampliação, mas para a purificação da razão. A grande proposta é essa, né? Não verificar aquilo que ela pode conhecer enquanto ampliação, mas tentar purificar ela daquilo que ela achava que poderia conhecer, mas não conhece. Embora não seja possível conhecer os objetos metafísicos, é possível pensá-los. Bom, pessoal, então esse é mais um vídeo aqui na nossa série de vídeos sobre a Crítica da Razão Pura. Como eu já tinha comentado, comentem aqui sobre outras obras e comentem aqui Filosofar é Preciso, porque isso ajuda muito o canal no seu crescimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.